pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. E no conteúdo de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto de compostos orgânicos. E hoje vamos ver proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos, apresentada por mim, Andresa, Daniel e Jaqueline. Proteínas nada mais são do que moléculas orgânicas, né? Elas são compostas por aminoácidos, nós vamos ver o que é mais adiante, e elas são compostas pelos átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Então, quais são as funções das proteínas, né, no nosso organismo, no organismo dos seres vivos? Ela tem a função plástica, né, a função de formação de tecidos, do músculo, tem a função energética, né, em último caso, porque você lembra da aula passada que o nosso corpo utiliza primeiro os carboidratos, aí quando o nível de carboidratos vai diminuindo, ele vai utilizar a quebra de lipídios, a quebra de gordura, e em último caso, quando você está realmente necessitando, é que ela utiliza as proteínas como fonte de energia. Tem a função também enzimática, como catalisadora de reações, acelerando algumas reações do nosso organismo. Tem a função também de reguladora, né, inibindo algumas reações que são necessárias. E de defesa, né, que são que elas estão associadas ao nosso sistema imunológico, combatendo agentes antígenos, né, que possam, porventura, entrar no nosso organismo. E também tem a função de transporte de oxigênio, né, pela hemoglobina, que é uma proteína. Então, onde nós podemos encontrar as proteínas? Podemos encontrar nas carnes, no peixe, nos ovos, nos grãos, em alguns legumes, no leite, no iogurte, ervilhas, sojas, entre outros alimentos que também possuem fontes de proteína. Não? Então, o que é um aminoácido? O aminoácido nada mais é do que uma molécula composta por um grupo carboxila, que vocês estão vendo aí na imagem, composto por um grupo carboxila, um grupo amino e um grupo radical, né? Que esse radical pode ser qualquer um dos aminoácidos. E um carbono que está localizado no centro, né? Um carbono central. Então, vamos passar para o próximo slide, né? Pronto. Vocês sabem que os aminoácidos, eles estão presentes também nos nossos organismos, e naturalmente, né? E ele está presente no nosso material genético. Sim, está presente no nosso material genético, para começo de história, né? Lembra lá da fita do DNA, que a cada nucleotídeo, né? Citosina, guanina, timina, uracila, no caso do RNA, por exemplo, a cada nucleotídeo, a cada 3 nucleotídeos, nós temos a formação de um aminoácido. Então, a cada 3 nucleotídeos se forma um aminoácido, e a cada formação de aminoácidos, de agrupamentos, nós vamos ter uma proteína. Quando esse grupamento de aminoácidos é pequeno, ele se deve o nome de peptídeo, né? E quando tem as cadeias maiores, são chamados de polipeptídeo, é chamado de proteína, realmente como são. Como vocês estão vendo aí na imagem, né? O nosso material genético, ele pode construir 20 radicais diferentes. Lembra da molécula que a gente apresentou na aula, no slide passado? Então, são 20 radicais diferentes, ou seja, 20 aminoácidos diferentes que o DNA ele pode formar. E aí na imagem tem algum exemplo, como a fenilalanina, leucina, a serina, a prolina. E o conjunto desses aminoácidos vão formar as proteínas, né? E uma coisa também que é importante frisar, que dependendo da quantidade de aminoácidos e da posição em que eles estão, nós podemos ter uma proteína diferente. Então, esses aminoácidos que estão contidos no nosso material genético, eles são chamados de aminoácidos não essenciais. Por quê? São aqueles aminoácidos que o nosso próprio corpo consegue produzir. Mas também existem aqueles aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que o nosso corpo não consegue produzir e nós precisamos ingeri-los através da alimentação. Entenderam? O nosso corpo produz aminoácidos, é chamado de aminoácidos não essenciais, porque nós já temos. E aminoácidos essenciais são aqueles que nós precisamos ingerir porque o nosso corpo não produz. Então, no próximo slide, a gente vai ver a estrutura dos aminoácidos, né, das proteínas. Quando a proteína, né, ela está numa sequência linear, numa sequência reta de aminoácidos, um atrás da outra, em uma linha única, ela é chamada de estrutura primária. Essa proteína ela está na estrutura primária. Agora, quando essa proteína, que estava na forma linear, ela começa a se enrolar, fica semelhante ao nosso material genético, né, a forma, quando ela começa a se dobrar, ela é chamada de estrutura secundária. E agora, quando essa estrutura secundária ela começa a se dobrar nela mesma, é chamada de estrutura terciária, e essa estrutura quaternária, quando ela começa a formar uma estrutura tridimensional entre ela, em interação com outras proteínas, ela é chamada de estrutura quaternária. Então, mas Andresa, como é que os aminoácidos eles vão estar conectados? Eles vão estar conectados um ao outro por ligações polipeptídicas. São essas ligações que ligam o aminoácido ao outro. E o que possibilita essa proteína que estava no estado primário a se tornar quaternário, a se dobrar, são as ligações de hidrogênio.
que também fazem parte lá da conformidade da proteína. Então, veja essa imagem aí no canto superior direito. Estou vendo o quê? Os aminoácidos se juntando para se formar a estrutura primária de uma proteína. Então, imaginem que cada pessoa é um aminoácido e que elas estão se juntando entre si pelos braços, né? É uma situação hipotética. Pelos braços, que nos casos dos braços seriam as ligações polipeptídicas, que estão ligando os aminoácidos, e estão formando uma proteína chamada amigo, né? Aí na imagem, só um trocadilho para vocês entenderem. E é assim que realmente funciona. Mas existem também alguns fatores que podem quebrar essa estrutura terciária ou quaternária. Porque lembra o seguinte, que quando a estrutura primária, ela não tem função. A proteína, quando está nessa estrutura, ela não tem função. Ela tem função quando ela está na estrutura terciária ou na estrutura quaternária. Mas existem alguns fatores que podem inibir, que podem quebrar essa estrutura, que são o aumento da temperatura, a taxa de pH, o nível de pH da pessoa e a exposição à radiação. Então, o que acontece? Por exemplo, quando você está com febre, o risco de ter uma febre alta é um bom exemplo, porque quando você está com uma febre muito alta, podem desnaturar as proteínas, inclusive as proteínas do seu cérebro, que pode causar sérios problemas que podem até ser irreversíveis, porque quando aumenta a temperatura, as ligações polipeptídicas elas vão se quebrando, a estrutura da proteína terciária ou quaternária, ela perde essa sua conformidade e volta a ser uma estrutura primária, ou extralinear, e perde sua função. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre as vitaminas. Bom, primeiro o que é uma vitamina? As vitaminas, elas podem ser definidas como substâncias orgânicas necessárias em pequenas quantidades para a atividade metabólica de um organismo. Elas são divididas nas vitaminas A, B, C, E e K. E ao total são três, né? Três vitaminas que vão estar nesses grupos aí. E a importância das vitaminas começou a ser descoberta nas grandes navegações. Quando os marinheiros eles iam para o alto mar, né, navegar, eles levavam apenas carne seca e alguns biscoitos para consumir. E isso causava neles algumas deficiências, algumas fraquezas, e entre elas era o escorbuto, que eu vou explicar mais na frente o que é. Elas também atuam como cofatores em reações enzimáticas, ou seja, têm um papel fundamental no funcionamento das enzimas. E os alimentos são fontes naturais dessas vitaminas, né? Nós podemos obter essas vitaminas na alimentação. Porém, elas são pouco sensíveis e podem ser perdidas ou degradadas com excesso de calor ou exposição ao oxigênio. Por isso é importante nós consumirmos ele cru ou levemente cozinhados para não perder suas propriedades vitamínicas. E também quando for fazer aquela saladinha, cortar os vegetais, é importante cortar na hora. E as vitaminas, elas podem ser divididas em duas, né? Classificadas em duas, que são as hidrossolúveis e as lipossolúveis. Nas hidrossolúveis, elas vão se dissolver na água e são armazenadas em pequena quantidade e devem ser ingeridas diariamente. Por quê? Porque como elas se dissolvem na água, nosso corpo não consegue absorver muitas dessas vitaminas hidrossolúveis. Ele absorve uma pequena quantidade e o resto sai na urina. As lipossolúveis dissolvem-se em lipídios e em outros solventes orgânicos e não precisam ser ingeridas todos os dias. Por que isso acontece? Porque elas podem ser dissolvidas na gordura e assim podem ser armazenadas, né? Como vocês viram na aula passada, lipídios é como se fosse uma gordura. E aqui embaixo só um exemplo para vocês pegarem o conceito de vitamina, que é assim, ó, a vitamina é importante para o funcionamento do organismo. Outros animais precisam também dessa vitamina, porém eles precisam sintetizar. Ou seja, a vitamina C, nós não conseguimos produzir, então nós precisamos obter através da alimentação, ou seja, é uma vitamina para a gente. Para os outros animais, eles conseguem sintetizar, ou seja, essa vitamina C para eles não são vitaminas. Conseguiram entender? Você consegue sintetizar, não é vitamina. Você não consegue, você consegue só apenas através da alimentação, é uma vitamina. Acho que é para entender, né? E aqui a classificação dela, né? As hidrossolúveis, alguns exemplos. A vitamina B1, quinina, nós temos a fonte carne, legumes e cereais. Ela tem a função de metabolismo de carboidratos e gordura. E sua deficiência pode causar doença do beriberi, que é fraqueza, irritabilidade, problemas cardiovasculares. E a vitamina B5, que é o ácido pantenóico. Pode ser obtido através da carne, laticínios, verduras e cereais. Sua função está ligada à respiração celular, metabolismo de gordura. Sua deficiência, né, pode causar anemia, fadiga e formigamento, tanto nos pés como nas mãos. E o ácido ascórbico, que é a vitamina C, pode ser encontrado através de frutas, verduras e legumes
é importante na síntese de colágeno e antioxidante. E sua deficiência pode causar o escorbuto, como já falei anteriormente, que é o sangramento da gengiva e a diminuição também. Aí, assim, a raiz de dente fica mais visível. E as vitaminas lipossolúveis, que é o retinol, que pode ser obtido nos vegetais, frutas amarelas e leite, tem a função na integridade da pele, e sua deficiência pode causar pele escamosa, cegueira noturna, que é a dificuldade de enxergar de noite. O tocoferol pode ser obtido através do trigo, cereais e óleos vegetais, tem função antioxidante, a deficiência pode causar anemia e a esterilidade. E por último, a filoquinona, que pode ser obtida de vegetais, tem função de coagulação sanguínea e sua deficiência na coagulação e nas hemorragias. Então, são algumas vitaminas que eu trouxe para vocês. Então, pessoal, dando continuidade à aula, vamos falar um pouquinho agora sobre os ácidos nucleicos. O que são esses ácidos nucleicos, né? Vamos entender primeiro como eles se formam. Os ácidos nucleicos, eles são formados por unidades repetidas dos nucleotídeos, tá? Imagina que é um colar de pedras. Cada pedrinha vai ser um nucleotídeo, e depois que se juntam, vão se unindo, eles vão formar o ácido nucleico no final. Depois a gente vai ver com calma a estrutura desses nucleotídeos, que são formados por bases nitrogenadas, fosfato e pentose. Então, no geral, esses ácidos nucleicos participam de reações metabólicas como a transferência de energia na forma de ATP, como mensageiros químicos e principalmente no armazenamento e transmissão da informação genética. Guardem essa informação. Agora vamos entender a estrutura desses nucleotídeos. A gente precisa entender a estrutura deles para poder entender os próximos processos envolvendo os ácidos nucleicos. Então, a estrutura básica do nucleotídeo, ele vai ter uma base nitrogenada, que vai variar, a gente vai ver mais na frente os tipos de bases nitrogenadas, podem estar presentes tanto no DNA como no RNA. Ele vai ter uma pentose, que é um açúcar. Lá na aula de glicídios, a gente viu que dentro dos monossacarídeos, a gente tinha uma classificação de acordo com a quantidade de carbonos. E a gente falou da pentose e frisou que ela estaria presente na estrutura do DNA e RNA. Então, aqui a gente está vendo a presença dela. Ela pode variar entre DNA e RNA, como ribose e desoxirribose, que a gente viu lá no exemplo de pentose. E nessa estrutura de nucleotídeo, a gente vai ter também um grupo fosfato, que é o único que não vai ser alterado. Ele sempre vai aparecer dessa forma. Então, agora que a gente sabe o que compõe o nucleotídeo, como é que um nucleotídeo se liga ao outro para formar esse ácido nucleico? Então, a ligação sempre vai ocorrer de um fosfato para uma pentose. Então, é comum vocês escutarem que é uma ligação 5' 3', porque aí, como vocês estão vendo na estrutura do nucleotídeo, o fosfato ele vai se ligar na pentose, um nucleotídeo vai se ligar ao outro dessa forma. Um fosfato se liga na pentose do outro nucleotídeo e assim eles vão se ligando para formar a corrente. Então, agora que a gente já entendeu a composição do nucleotídeo e como eles formam os ácidos nucleicos, a gente vai ver que existem dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o do RNA. O de DNA a gente pode chamar de desoxirribonucleico, que é uma junção exatamente daquele nome do açúcar com dos ácidos nucleicos. Um nomezinho complicado, mas quando vocês verem que começa com D, vocês já associam ao DNA. E o ácido ribonucleico, que vai ser o do RNA. O do DNA, a gente pode diferenciar ele do RNA por algumas características. Ele é uma molécula longa de fita dupla, a gente vai ver no próximo slide como ele é. São duas fitas que vão armazenar essas informações, os genes vão armazenar essas informações, informações que podem ser hereditárias, herdáveis. E o RNA, ele tem basicamente a função de síntese de proteína, ou seja, imaginem que o DNA é um livro de receitas e o RNA ele vai pegar algumas receitas específicas para produzir a proteína que o nosso corpo está precisando naquele momento. Então, aqui a gente está vendo basicamente a composição do DNA e do RNA, a gente pode ver já a diferença. O DNA com duas fitas, o RNA apenas com uma. E esses nomezinhos que vocês estão vendo aqui do lado são exatamente as bases nitrogenadas, que a gente falou que poderia variar de um para o outro. Vocês podem ver que alguns acontecem nos dois, tanto no RNA quanto no DNA. Apenas a timina, que vai ser substituída pela uracila, no caso do RNA. E aqui, pessoal, só uma informação complementar para o próximo conteúdo. Essas bases nitrogenadas, elas também podem ser classificadas entre purinas e pirimidinas. A diferença, basicamente, é na estrutura delas. Vocês podem perceber que nas purinas, que são adenina e guanina, elas possuem dois anéis. A estrutura delas vai ser diferente
das piridinas, que são mais simples. Vocês podem ver aí embaixo como citosina, timina e uracila. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado da aula. Abaixo na descrição tem um link com a avaliação, tá certo? Então, a gente finaliza por aqui e até a próxima aula.